Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Davi, eu sou do Intrínseco Oculto e hoje a gente vai falar sobre Jack o Estripador. Então, vamos por partes. Seguinte, tô com o roteiro aqui do lado, por isso algumas vezes eu vou estar olhando pra cá. Eu não vou falar muito aprofundado sobre esse assunto, até porque tem várias teorias, tem muita coisa a ser dita, tem coisas que estão sendo reveladas agora, nos anos anteriores, né? Com a tecnologia que veio se adquirindo. E para você falar muita profundidade de alguma coisa, também tem que ter muito estudo. E ainda eu não estudei muito sobre esse assunto. Por isso eu vou falar o básico que eu sei, que eu pesquisei sobre e que todo mundo deveria saber. Porque se você nunca ouviu falar sobre Jack o Estripador, você estava em coma. Então vamos lá. Ele cometeu seus assassinatos em 1888, mais especificamente durante 2 meses, no período do outono, certo? Ele não tinha esse nome Jack, foi o nome que foi dado a ele, certo? E ele também era chamado de o assassino de Whitechapel, que no caso seria o nome do bairro onde os seus assassinatos ocorriam. E isso é muito gigante porque naquela época, em Londres, né, Whitechapel fica em Londres, tinha uma polícia, que no caso era a melhor polícia do mundo daquela época, que era a Scotland Yard. E ele conseguiu driblar essa polícia, o que é muito enigmático. Há muitos fatos que se ligam, né, para que fosse descoberto que uma vítima tem a ver com a outra, né, no caso não que elas se conheciam, mas que elas têm características em comum. O fato mais comum, né, é que elas sempre eram assassinadas ou encontradas mortas, né, em quadras não tão distantes uma das outras, sempre com pontos específicos entre elas. E, em geral, elas eram prostitutas, né, que nem sempre foram assim, mas se caíram na miséria e então se deram a essa vida, certo? E na maioria elas eram encontradas estranguladas, com lesões e muitas vezes até violentadas. E muito se achou, né, por muito tempo, inclusive durante aquela época, que culpados eram judeus, alemães, né, que eram refugiados ou que não tinham para onde ir. Que no caso, nesse bairro, que era um bairro bem empobrecido e nos demais também, né, eram bairros de pessoas marginalizadas, viciadas em drogas, bandidos consequentemente. Então, como a gente bem sabe, e como isso é uma coisa estrutural e da sociedade, sempre a culpa vai cair nas pessoas mais pobres, mais marginalizadas. Mas depois o Jack deixou uma mensagem dizendo que não eram judeus. A primeira vítima. Vamos começar com a primeira vítima, ou as primeiras vítimas, por causa que tem 2 casos que são discutidos sobre qual foi a mulher a primeira a ser morta por ele. A primeira, então, seria uma moça, também prostituta, de 45 anos aproximadamente, chamada Emma Elizabeth Smith. Ela foi violentada, agredida, ela não foi morta, ela foi socorrida no hospital, só que de um dia para o outro ela desenvolveu peritonite. Vou deixar o que é aqui nos cards da descrição. E então ela morreu. Só que ela dizia que foi violentada por 3 moços e não por um. Então essa não é muito a cara do Jack, né? De compartilhar seus crimes e também não matar as pessoas que ele mexia. A suposta primeira vítima real se chama Mary Ann Nichols. Ela tinha 42 anos, ela tinha 5 filhos, deixou esses filhos e fugiu da sua vida, né, qual que ela trabalhava e que era de empregada. Então, após virar prostituta, em uma certa noite ela foi barrada da pensão em que morava ou que ia passar a noite, porque não tinha dinheiro para pagar. Então ela seguiu, parou, né, conversou com uma amiga e logo depois, 2 quadras à frente, ela foi encontrada morta. Nesse caso, a sua amiga foi a última pessoa que a viu e ela foi encontrada mutilada. Mas indícios, né, e estudos mais tarde com a medicina já avançada, em 1950 foi decretado que realmente a Polly, né, como era conhecida Mary Ann Nichols, que ela sim foi a primeira vítima desse terrível assassino. Isso se deu pela comparação da morte da Mary Ann com a prostituta encontrada 3 semanas depois de nome Martha Turnbull, visto que as mortes, os locais, os horários eram muito parecidos, então ela é considerada a primeira vítima do Jack e a Martha a segunda. O caos se alastrou quando Annie Chapman foi encontrada, que seria então a suposta terceira vítima desse assassino. Ela foi encontrada no quintal de um sobrado e com isso a terceira morte
de uma mulher prostituta numa cidade que na época tinha 3 milhões de pessoas, as notícias logo se espalharam e o caos se instalou. O suspeito era principalmente pessoas que supostamente tinham problemas e distúrbios mentais, ou estrangeiros, ou essas duas coisas. E no geral era ou médico ou barbeiro, porque, como eu já falei várias vezes, as pessoas eram mutiladas. Então, eles tinham certa habilidade com a faca, né, com algo cortante, certo? E geralmente eles estabeleceram isso não só por médico e barbeiro ter habilidade com isso, mas também por conta de barbeiro e médico serem trabalhos regulares, visto que os assassinatos aconteceram sempre nos finais de semanas ou nos feriados. Assassino ou celebridade. Então, quando a população soube disso, né, saíram nos jornais. Então ele virou uma celebridade. Aí o jornal, principalmente o Central News, recebeu tipo mais de 600 cartas assinadas supostamente como um assassino. E uma dessas cartas dizia: no próximo trabalho eu vou tirar orelhas das damas e mandar para o escritório da polícia. E aí então eles publicaram isso, assustando toda a população, e realmente foi o que aconteceu. A vítima naquela noite, chamada Catherine, foi encontrada sem as orelhas. E quem supostamente assinou essa carta era um tal de Jack, o estripador. Então foi daí que saiu o nome, só que muito mais tarde descobriu que quem fez essa carta foi o próprio jornal. Olha só. E ele acabou matando uma pessoa, né? Sua última vítima é chamada Mary Jane Kelly, é a mais nova das vítimas e foi encontrada no quarto onde atendia seus clientes. Ela tinha 25 anos e ele meio que cagou pra ser flagrado ou não, por causa que, tipo, era um lugar onde tinha muita gente, muito movimento, entendeu? E não era os becos de Whitechapel, né? Era um lugar com movimentação. E o mais, eu penso que essa foi a chave de ouro, né? Ele quis terminar com a chave de ouro, porque além de ter sido bem diferente do lugar que ele é acostumado a matar, ele também, infelizmente, picotou a mulher em 100 pedaços. Há um principal suspeito, né, que foi descoberto 15 anos depois, né, e mesmo tendo se passado mais de 130 anos desse acontecimento, não há álibi a seu favor, né. No caso, o homem, ele se chama Severin Klosowski e ele era polonês. Em 1903, ele foi condenado porque ele matou 3 mulheres com doses homeopáticas de arsênico na alimentação delas. Mas por que que eles concluíram então que supostamente era ele? Porque na época em que o Jack estava matando, e o Severin Klosowski, ele estava em Whitechapel, né? Pelo menos lá ao redor. E um detetive, né, ao investigar esse fato, depois dele ter sido morto e tal, ele se chama George Goldley, o detetive se chama George Goldley, ele viu umas semelhanças bem chamativas, porque em 1888, Chapman, né, que o Severin Klosowski também era chamado de George Chapman, ele tinha uma barbearia justamente em Whitechapel e era solteiro, ou seja, características que batem com o que era pedido na época para ser considerado um dos suspeitos. E ele mudou para Nova Jersey, nos Estados Unidos. E no período que ele se mudou para Nova Jersey, os assassinatos cessaram. E mais, quando ele se mudou para lá, crimes super parecidos começaram a acontecer lá. Tanto é que o The New York Times, já existente naquela época, publicou manchetes mais ou menos com essa frase: os horrores de Whitechapel se repetem. Mais recentemente foi encontradas provas genéticas do suposto assassino, evidências genéticas do suposto Jack o Estripador. Eu tô lendo uma matéria da BBC aqui, vou deixar o link pra vocês. Aqui eles falam que supostamente um homem chamado Aaron Kosminski, um polonês barbeiro, é o suposto Jack o Estripador. Só que tem as mesmas características e origem do George Chapman, que eu falei, né? O tal de Severin. Então, não sei se na matéria que eu li o nome de Severin tá trocado com Aaron ou se realmente eram duas pessoas distintas. Nesse caso, pesquisadores, né, chamados de sobrenome Donald Lane e Miller, eles pegaram uma seda e fizeram exames com o material genético que tinha lá, que no caso era sangue da vítima e do suposto assassino. Essa seda era da Catherine, que no caso foi a última vítima dele. Aí então eles pegaram esse DNA, tanto da vítima quanto do assassino, expandiram ele, né, o DNA,
para mais especificamente pegar o DNA mitocondrial, porque não sei se vocês sabem, mas a mitocôndria, ela advém só da parte da mãe. Então, eles pegaram esse DNA mitocondrial, tanto da vítima quanto do suspeito, compararam com familiares vivos, tanto de um quanto de outro, e constataram que realmente um era da Catherine e o outro era desse senhor chamado Aaron Kosminski, frisando novamente que eles pegaram DNA de parentes ainda vivos, mesmo que distante, do assassino e da vítima, certo? Bem, como vocês puderam ver, a polícia, ela naquela época era um pouco primitiva, né? Mas ainda assim muito boa e aparentemente pegava todos os bandidos, ladrões, assassinos. Só que esse, ele tinha uma certa habilidade para fazer aquelas coisas. Tanto é que mesmo depois de 130 anos, somente alguns anos, agora pouco, é que a gente conseguiu encontrar esse senhor louco. Mas por que será que ele fazia isso? Será que ele tinha ódio das mulheres? Ou era apenas um assassino? Psicopata ele era certeza, né? Isso não tem dúvida. Mas o que vocês acham? Por que ele fazia isso? Qual que era o prazer, o motivo que levou ele a fazer isso? Eu não sei vocês, mas eu senti muito uma semelhança com o filme do Johnny Depp, né? Com a Helena Bonham Carter, Sweeney Todd e o Barbeiro Maldito. Não sei se é assim que é o nome certinho. Por causa que é a cara, né? É a cara de fazer isso. Só que no caso, o Sweeney Todd, ele veio, certo? E para se vingar. Será que estaria se vingando de alguma mulher que fez seu coração ser partido? O que vocês acham? Esse foi o vídeo de hoje. Eu falei um pouco rápido, um pouco enrolado. Espero que vocês tenham entendido, por causa que realmente tem muita coisa. E se eu for pegar de vários lugares, vai acabar embananando vocês e a mim. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho se você gostou desse tipo de vídeo, que agora eu vou começar a produzir mais vídeos assim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês sabem de livros, né? Por causa que provavelmente daqui a alguns anos eu vou voltar a fazer vídeos sobre o Jack Stripador, que eu vou me aprofundar mais. Me indiquem, falem tudo que vocês acham que pode ter acontecido, certo? Então é isso, até a próxima e tchau!